É como dizia um falecido colega nosso, e nome na biblioteca lá do nosso IFISH, professor Otávio Iani, é só na universidade pública que o saber não tem amarras com um dono. Leandro, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade para bater o papo. Sei que nesses momentos de pandemia a gente está incrivelmente sobrecarregado. Pelo menos as pessoas com quem eu tenho conversado têm essa sensação. Então, eu queria te agradecer muito essa possibilidade de conversar. Então, eu agradeço a você pela participação. É sempre um prazer conversar com você. Grande prazer, professor Marcelo. Vamos lá, então. Eu queria começar que você contasse um pouco de onde você veio e como você veio parar aqui, digamos assim, nesse momento hoje. Qual que é a tua história? Eu comecei muito cedo porque a minha geração não tinha a idade mínima para entrar, então eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, na época primeiro ano primário, com 5 anos de idade, em 1968. Logo eu cheguei à faculdade com 16 anos, fiz vestibular com 16 e entrei no primeiro ano do curso de História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, com 17 anos. Então foi um curso muito cedo, foi feito muito cedo, e depois que eu estava na faculdade de História, eu decidi estudar entre os jesuítas, e aí acabei fazendo filosofia na Companhia de Jesus também. Voltei para São Leopoldo, dei aula na universidade também muito cedo, comecei a ser professor universitário com 24 anos de idade, e depois de um breve período eu decidi vir fazer a pós-graduação em São Paulo. Ingressei na USP, fiquei fazendo toda a década dos meus 25 até 30 e poucos anos na pós-graduação, estudei fora, no México, estudei na França também, e conheci a Unicamp no dia do meu concurso há 25 anos. Curiosamente, nunca tinha ido lá, apesar de ser uma grande universidade, nunca tinha ido a Campinas nem a Unicamp. Conheci no dia do concurso, ingressei na Unicamp e fiquei praticamente toda a minha carreira de pesquisador e de historiador na Unicamp até esse ano que eu me afastei e pedi exoneração. Foi uma experiência muito interessante e, junto com isso, fui descobrindo internet, palestras, fui descobrindo artigos e outras coisas que me trouxeram também essa carreira complementar, paralela ou até não sei qual adjetivo utilizar, de virar também um palestrante, um youtuber. Influencer hoje em dia, não é isso? Uma boa ideia, porque apesar da palavra ser simpática, aquele que influencia, como influencer é praticamente todo mundo, nós vivemos uma apocalipse de lives em que todo mundo decidiu ter voz, cumprindo a profecia de tantos especialistas em comunicação do século XX, McLuhan em particular. Nós hoje temos uma explosão de influencers com seus poderes de influência maiores ou menores. Uma curiosidade, porque eu estou aqui claro, numa escala talvez diferente da sua, que você tem milhões de seguidores nas mídias sociais. Como você lida com os invejosos, os haters, para usar essas palavras em inglês aqui que estão comuns? Como que você lida com essa situação? Você já se acostumou ou é todo dia sempre um choque ainda? No início eu imaginei que eu não carregaria haters porque as causas que eu acredito e defendo, educação pública, luta contra o racismo, a luta contra o preconceito, a necessidade de leitura, eram causas universais. Talvez eu, ingenuamente, há 20 anos, eu supusesse que o hater seria contra aquele que vocifera, que pragueja, que adota uma bandeira de ódio. Não importa que você seja Madre Teresa de Calcutá, aliás, que ela é alvo também de muitos haters enquanto viveu e depois, basta a exposição pública para você atrair como um magneto todas as características de uma sociedade. Então, hoje eu sei que é impossível, se eu disser é um absurdo existir racismo no Brasil, vai aparecer alguém que vai me contrapor uma frase tão óbvia, tão universal e tão defensável. Então, o hater é uma característica necessária, quase que complementar de qualquer processo de exposição à fama. Então, hoje eu estou mais preparado para eles. No início, eu estranhei bastante. Eu estranhei muito que eu falasse algo absolutamente tranquilo, universal, virtuoso e ético,
e surgissem frases de ódio. Quem é você para falar isso? Onde já se viu falar isso? Hoje, então, eu acho natural, mas eles são minoritários. Acontece que a internet tem um poder de capilarização ou de atomização da capacidade do ódio ser destilado. Os haters têm hoje também CNPJ, né? Eu sei de escritórios em São Paulo que recebem, às vezes, a encomenda de me atacar. Eu já tive contato com um desses escritórios, porque quando você está muito exposto e tem uma causa política, então aqueles que são contrários, eles atacam e contratam um escritório onde tem 20 pessoas que possuem 10, 15, 50 endereços cada um, e eles ficam mais ou menos muito parecidos lançando as mensagens de ódio. Isso sempre acontece após uma grande exposição em um programa muito importante. Quando eu faço uma entrevista nacional que tem muita repercussão, muita audiência, eu já sei, eu vou ter uma fileira de odiadores que não estão respondendo ao que eu disse, estão tentando anular a minha exposição midiática. E você, como acadêmico, você também sofreu um outro fenômeno muito comum com aqueles professores que também têm uma visibilidade pública muito grande, gente que critica bastante essa exposição pública, não é verdade? Algo assim? Eu acho até que algum desses críticos tem mais razão, porque para o processo de exposição do conhecimento, você é obrigado a apresentar ao grande público um pouco distante da linguagem acadêmica. Então, eu não posso utilizar termos, conceitos e processos mentais que eu utilizei durante tantos anos na pós-graduação da Unicamp. Para explicar para o grande público, nós temos que, às vezes, usar simplificações. Esse é o custo da divulgação científica. É lógico que o grande público não vai entender, de fato, a revolução que representa a física quântica. Mas o grande público vai captar alguma coisa. Então, nesse exercício que físicos, químicos, astrofísicos, historiadores, filósofos fazem, com exemplos mais populares, é claro que a gente perde um pouco da sutileza ou até da profundidade da ideia original. Eu acho isso superior a fazer nada. Eu acho que aqueles que criticam os divulgadores, eles têm razão no sentido de que a divulgação tem o que a gente poderia chamar de entropia. Toda divulgação contém uma perda do original, como toda tradução. Apesar disso, nós temos que fazer algo sobre o letramento científico da sociedade. A imersão de barbaridades como o terraplanismo, a imersão de crimes como a luta contra as vacinas, a defesa de bobagem, interpretar quântico como aquilo que foge à física clássica, ou seja, aquilo que é incontrolável, que é próximo da metafísica, seria quântico. A imersão desses absurdos é, em parte, a falha da universidade, dos cientistas e dos intelectuais em divulgarem para o grande público ideias mais claras e achar aquilo que alguns fazem muito bem, achar uma maneira de dizer às pessoas de forma simples o que é a boa ciência, que não é infalível, que não é uma crença, mas é um caminho melhor do que a má ciência ou a não ciência. Você mencionou sobre a questão de como coisas que parecem tão óbvias, a gente às vezes tem que explicar. Nada melhor do que você explicar um pouquinho mais esse absurdo e não financiamento, né, das humanidades em particular. A gente tem visto aí cortes de bolsas da CAPES, do CNPq, para áreas das humanidades, das artes, ou mesmo ciência básica de uma maneira geral. Conta um pouquinho para mim o que você acha disso. Eu sei que a resposta para quem trabalha e lida com isso parece óbvia, mas nesse mundo está cada vez mais difícil entender o que é o óbvio e o que não é, não é? O pensamento científico, aliás, a vocação cientista, especialmente na área de exatas, ele é uma vocação muito específica e precisa de um amparo muito grande. Uma das coisas ruins que nós fazemos no Brasil é não buscar na escola pública, na grande escola pública que abarca a maior parte dos alunos do ensino médio fundamental, as genuínas vocações, os genuínos interesses e curiosidades de alguns alunos na área de ciências. Essas pessoas deviam ser identificadas ainda no ensino fundamental, orientadas no ensino médio,
e amparadas nas grandes universidades públicas para que seguissem uma carreira que é muito específica. Eu concordo com o sociólogo alemão Max Weber, a vocação científica ela é muito específica. Quanto à minha área específica de humanas, eu acho que o ponto que nós chegamos hoje, em que nós somos capazes de discutir absurdos sobre desempenho econômico em detrimento de vidas, é falta de uma reflexão filosófica sobre ética, uma reflexão humanística sobre o antropocentrismo, uma reflexão sobre o sentido da vida, ou seja, é falta de uma série de humanidades que estejam no debate dando a sua presença e a sua participação. Eu considero, como professor universitário, como autor, que nós temos falhado na divulgação e temos falhado na voz pública. Encastelados nos nossos departamentos, muitas vezes nós não fizemos o suficiente, sempre alegando que nossa pesquisa não era para isso, nós não deveríamos escrever para grandes jornais, não deveríamos fazer canais de YouTube, que isso era uma degradação da ciência. Eu acho que foi um erro e permitiu que forças obscurantistas, que vão desde absurdos simpáticos, eu considero o terraplanismo um absurdo simpático, como se fosse um panda albino ou um koala raro, um absurdo simpático, até crimes como a negação de vacinas, pudessem emergir nesse mundo em que a opinião, ou seja, a doxa, se transformou em argumento. Ou seja, eu penso, logo eu existo, substituo por eu acredito, logo é verdadeiro. E o grupo de WhatsApp substituindo a fonte científica. Ou seja, como os 4 colegas de futebol e de churrasco acham que vacina pode gerar autismo, então deve ser verdade, né? Como se uma asneira repetida à exaustão pudesse fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que nós estamos correndo tardiamente a bons divulgadores de ciências no Brasil, mas nos falta aquela rede que eu convivi quando morei na Europa ou em outros lugares, que são, por exemplo, muitos jornalistas especializados em ciência. Na Europa é muito comum, jornalista formado em jornalismo e física, escrevendo para o jornal regularmente sobre teorias físicas, livros de grandes cientistas, biólogos escrevendo sobre darwinismo, etc. E isso faz falta no Brasil. Bons divulgadores científicos também na imprensa e na universidade. Aliás, eu acho que o ponto final do conhecimento é quando você consegue entender tanto de forma tão profunda que você possa dar aula para o primeiro ano da graduação de forma clara, que realmente você é alguém que domina um sistema. Porque falar difícil é muito mais fácil do que falar corretamente com exatidão. Eu acho que tem essa coisa paradoxal que está ocorrendo nesse momento. Por um lado, todas essas lives, webinars, etc., eu acho que está tendo uma oportunidade interessante, né, da gente ter outro público e, ao mesmo tempo, também a ciência que estava sendo tão atacada, as universidades públicas tão atacadas, podemos ter alguma coisa, digamos assim, positiva, é que a imagem da ciência, a imagem das universidades está um pouco mais elevada. Como que a gente pode fazer e alavancar essa oportunidade? Para um historiador, os fatos atuais, ainda em curso, eles são sempre muito difíceis de serem analisados, diferente do jornalista ou até do cientista social, sociólogo, antropólogo, que gostam muito do momento presente. O historiador precisa de um distanciamento um pouquinho maior para ter um equilíbrio. Mas, dentro desse limite, eu acho que a pandemia atual trouxe 4 conclusões importantes para o Brasil. A primeira delas, bastante internacional, é perder esse fetiche da presença e multiplicar a possibilidade de encontros, reuniões, aulas. Eu descobri, eu tenho ainda 2 orientandos que não defenderam, que a reunião com orientandos, cara a cara, é mais objetiva e direta do que se ele estiver na minha frente, na minha mesa, na Unicamp. Porque lá ele vai abrir o celular por baixo da mesa e ficar acompanhando mensagens. Na cara a cara é muito difícil ele fazer isso. Segundo lugar, além do fetiche da presença, a ascensão da ciência, porque toda a esperança está no descobrimento de uma vacina e de remédios de controle que possam derivar naturalmente, não de políticos, mas de cientistas, que estão todos ligados a grandes centros de pesquisa, notavelmente universidades. Em terceiro lugar, não há mais pessoa que, sendo minimamente equilibrada do ponto de vista psíquico, ataque o SUS, como havia antes.
Aliás, nosso ministro da Saúde, o anterior ao anterior, nosso ministro da Saúde era um crítico do SUS e durante o seu período como ministro, ele chegou a usar coletes do SUS nas entrevistas porque ele percebeu que sem o SUS no Brasil é a barbárie, que um país mais rico do que nós, Estados Unidos, vive uma situação pior do que a nossa em muitos sentidos, entre outros motivos, não apenas esse, pela inexistência de um sistema público eficaz, coletivo e abrangente. Com todos os problemas, o SUS fez isso. E a última e quarta questão, acho que a crise eliminou que a ideia de que um Estado mínimo seja desejável em um país de disparidades tão grandes como o Brasil. Ou seja, em todo o mundo, quem saiu da crise ou quem está afundando na crise passa pelo recibo e pela ação do Estado. Ou seja, a função estatal pública, ela cresceu nesse momento. Por isso que eu acho que há uma tendência a valorizar a universidade pública, há uma tendência a valorizar a pesquisa, o discurso científico e a valorizar a presença do Estado, que não dá dinheiro porque é generoso, mas recolhe dinheiro da sociedade para reinvestir em ciência que beneficia toda essa sociedade. É como dizia um falecido colega nosso, e nome na biblioteca lá do nosso IFISH, professor Ottaviani, é só na universidade pública que o saber não tem amarras com um dono, no sentido de que ele não tem um capital a quem ele deva servir, mas a coletividade. Porque se eu trabalhar para uma empresa privada, ainda que haja muito mérito nas empresas privadas, eu vou ter que servir a um interesse muito específico. E esse interesse específico não existe na universidade fora do interesse público. Então, por isso que a universidade pública ela é muito importante. A universidade pública é fundamental para definir uma pesquisa de interesse público. Que é claro, existem empresas privadas de grande qualidade, grande compromisso social, laboratórios privados fazendo muito, mas eu concordo com a frase do falecido Ottaviani. É a universidade pública que representa o interesse público, especialmente em países desequilibrados e desiguais como o Brasil. Me conta uma coisa, você que estava aí num ritmo absurdo de viagens o tempo todo, eu me lembro que a gente estava conversando no dia, você falou, estou aqui agora em Manaus, eu estou indo para Porto Alegre, como que está a vida no confinamento? Está aproveitando de outra maneira? Como que você se reorganizou do ponto de vista pessoal e de trabalho também? A minha situação, professor Marcelo, é muito privilegiada. Em primeiro lugar, uma parte do que eu faço, escrever textos, escrever para jornais, dar entrevistas e até fazer palestras ou lives via internet, ela pode ser feita em casa. Então, eu estou em uma situação imensamente mais confortável do que aqueles profissionais, como, por exemplo, os nossos trabalhadores da saúde no hospital da Unicamp, que não podem fazer o seu trabalho em casa. Ou os entregadores de comida aqui em São Paulo, que cresceram como categoria numericamente de importância, ou os recolhedores de lixo urbano, que continuam fazendo o seu trabalho. Então, a minha situação é de resguardo total. São 2 meses em que eu saí para ir ao supermercado, para ir ao dentista em uma emergência, ou seja, eu estou resguardado e isso é um privilégio enorme. O ritmo de viagens sumiu, meus carros deixaram de rodar, eu parei de usar Uber, parei de usar transporte, eu passei a ter o que hoje até já se chama de um Zoom stress, que é um estresse derivado do excesso de lives. Sempre reclamei de ir para reuniões, estou começando a ter saudade. Você está com saudade de sala de espera de aeroporto? Olha, estou com saudade de sair de casa de fato, estou com saudade de encontrar pessoas e, acima de tudo, o que mais me preocupa não é comigo. Minha situação é privilegiada, eu estou isolado, eu tenho esse privilégio de estar isolado e eu sei desse privilégio. Eu olho para as pessoas que não podem se isolar, eu olho para o transporte em São Paulo, mesmo com máscaras, mesmo com cuidados, é uma situação de tensão e risco. Eu estou engajado em várias campanhas como Mães da Favela e estão tendo dificuldades de sobrevivência nas comunidades aqui em São Paulo. Então, essas questões são muito mais graves do que a minha. Eu gostaria de voltar ao normal, porque eu acho o normal mais seguro e economicamente mais viável. Preocupa-me muito, tanto a vida, em primeiro lugar, o único valor absoluto, mas também o grande risco econômico que nós estamos e vamos continuar enfrentando. No caso das universidades públicas, dependentes do imposto de circulação de mercadorias, nós vamos
já temos uma queda brutal e acentuada desse imposto. Então, tudo isso me preocupa muito. Mas o mais importante é a manutenção da vida. Então, aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, saiam com todos os cuidados, exijam esses cuidados de seus contratadores e assim por diante. E o nosso apoio tem que ir para aquela frente de batalha que são os hospitais, as clínicas, que estão lá com médicos, enfermeiros, atendentes, faxineiros, cozinheiros, que estão lá salvando vidas e imersos no olho do furacão. Esses são os grandes heróis desse momento. A minha situação seria de um general em Paris, bem seguro lá em Paris, enquanto as tropas estão na Grande Guerra se matando nas trincheiras. Então eu não quero nem me incluir nessa angústia, mas eu me preocupo muito com as pessoas, me angustio muito com as pessoas, com o risco de vida e com o colapso econômico que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando. Bom, Leandro, agora a gente tem aqui um quadro que a gente tem chamado de arqueologia acadêmica. Te pedi algumas imagens aí da tua lembranças de um passado, às vezes distante, às vezes não tão distante. Você mandou aqui umas imagens interessantes de quando você era estudante, anos 80, ainda tinha algum cabelo, não é isso? As time goes by. Eu sou muito devedor da boa educação que tive em História na Unicinos. Mandei uma imagem para a professora Helga acima lá no Graf Piccolo, uma grande historiadora do Brasil e do Rio Grande do Sul, que nos ensinou a pesquisar em arquivos, nos ensinou muito na universidade. Mandei imagens de bolsas no exterior. A primeira vez que eu fui para arquivo no México, a vez que eu fiquei mais tempo na França, a defesa do doutorado na USP, né, com a minha orientadora Janice Teodoro da Silva, professores da Unicamp que eu vinha conhecer na minha banca, o professor Héctor Hernan Bruy, que foi professor da Unicamp, que não aparece na imagem, estaria do outro lado da Janice, o professor Londonho, que até hoje é um amigo na PUC, o professor Laude Meli Souza, que mora em Paris. Sempre tive um prazer enorme nesse contato com alunos e tenho saudades desse contato com alunos extraordinários, que lutam muito, que buscam, que se inserem em uma universidade que é muito absorvente. O nosso aluno de humanas é aquele que chega de manhã e fica até à noite, porque o curso é distribuído. Nós, em História, por exemplo, não temos curso noturno, ele aproveita o bandejão da universidade, aproveita a biblioteca, ele aproveita as atividades culturais e fica lá. Isso é muito bom, porque cria uma mentalidade, cria um compromisso. Há pouco ajudei uma aluna do IFISH, que ganhou a licença para estudar na Universidade de Nanterre, na França, um semestre, mas não tem dinheiro. Então, fizemos uma vaquinha, a vaquinha atingiu o objetivo, ela vai para Nanterre passar 6 meses, ou seja, vai acelerar seu conhecimento de francês, vai conhecer outra instituição universitária de ponta, além da Unicamp, e ela vai voltar transformada. E eles querem, eles gostam, eles voltam, eles trabalham pelo país, quer dizer, eles retribuem bastante daquilo que recebe. É muito bom trabalhar na Unicamp em particular. Os alunos, em particular, são, na sua grande maioria, assim, muito instigantes. Eu melhorei muito como pessoa dando aula na Unicamp, em contato com os nossos alunos. Bom, e agora já para ir terminando o nosso papo, eu tenho proposto aqui um ping-pong sobre algumas memórias aqui suas e tal. Eu queria te perguntar, assim, de bate-pronto, qual que é a tua melhor lembrança da graduação? Da graduação, eu acho que foram as disciplinas de prática de ensino, dar aula para os colegas e fazer estágio ao mesmo tempo. Foi quando eu descobri realmente que ser professor era uma coisa que nunca me decepcionaria, e nunca me decepcionou, ainda que nem sempre tenha sido fácil. E a pior lembrança? A pior lembrança eram as provas de História do Brasil, que começavam às 14h. Eu até às 18h, escrevendo infinitamente, especialmente a última de Brasil Contemporâneo, que nós estudamos 37 autores economistas, de Celso Furtado a Delfim Neto, e a prova foi analisar os 37 autores, pensando o crescimento da economia brasileira após 1930. Eu escrevi quase 50 páginas, e botando esses autores, e saí em estado catatônico, a mão doendo. Que bom que a gente era novinho, porque hoje as costas doeriam muito mais. E a mão também. Você que conhece muitas universidades no mundo e tal, qual que é o teu campus dos sonhos? Em qual universidade, instituição você gostaria de dar aula algum dia, de ficar um tempo?
Bom, excluindo as que eu fiz, tanto Unicinos, USP, como a que eu atuei como profissional, quanto à beleza física, eu gosto muito das universidades inglesas e norte-americanas. A Ivy League nos Estados Unidos, e Ivy, para quem não sabe, é era, ou seja, a planta que cresce nas paredes das universidades, elas são muito bonitas. Mas o meu sonho de consumo são as bibliotecas norte-americanas. Não é que elas sejam muito mais municiadas de livros do que as europeias, mas a biblioteca norte-americana das grandes universidades que eu conheci, elas são feitas para os alunos, ou seja, você pode lá passar a noite trabalhando, se não tem o livro, eles arrumam em outra biblioteca, o ambiente é muito bom. Hoje não se tem mais tanto acesso a livros, hoje é muito mais pela conexão de internet da biblioteca que as pessoas ficam lá. E aquelas bibliotecas, ainda que nós tenhamos muito boas bibliotecas na Unicamp, na USP, em todos os lugares que eu estive, aquelas bibliotecas americanas são realmente o paraíso. Um intelectual brasileiro. Bom, temos muitos, já morto, Sérgio Buarque de Holanda, que é uma inspiração para todos nós historiadores, mas da nossa Unicamp eu destacaria o Ottaviani, ou seja, alguém comprometido a vida inteira com a universidade pública, com a pesquisa e, acima de tudo, não sempre é comum isso, muito amado pelos alunos, como eu vi todas as vezes que eu fui para a Ninfo junto com ele, eu pela história, ele pelas ciências sociais. Ottaviani era muito amado pelos seus alunos, e isso sempre me emociona muito, que além de um grande pesquisador, seja um grande ser humano. Uma aula inesquecível que você tenha assistido. Uma aula inesquecível, a aula com a professora Beatriz Vasconcelos Franzen, na graduação sobre a reforma religiosa. A análise que ela fez comparativa entre luteranos, calvinistas e anabatistas mudou minha maneira de ver religião, e eu já gostava de pensar religiões, e até hoje eu volto. Na USP, uma aula da professora Laura de Mello e Souza sobre as feiticeiras de Ludum, um processo de possessão demoníaca do século XVII, e na USP, a professora, minha orientadora, Janice Teodoro, deu uma aula que eu reproduzo na graduação por muitos anos sobre o livro de Marco Polo e como um livro fantasioso serve para fazer viagens geográficas, matemáticas e astronômicas precisas, como é que eu uso a fantasia para produzir ciência, através do título que ela deu àquela aula que virou texto, Marco Polo e suas mansas inverdades. Então, trabalhar com o Estatuto da Verdade, essa aula da Janice sempre foi muito boa. Qual que é uma grande habilidade sua que nunca estará no seu currículo Lattes? Eu acho que é dar aula, falar. É uma habilidade retórica. Você não coloca lá entre as suas habilidades, línguas que você fala, lugares que você visitou, livros que você publicou, você não coloca assim, eu dou aula. Você não registra aquilo que você faz. E eu acho que a habilidade da comunicação na sala de aula ela é um cruzamento de dois campos distantes e que eu já vi separados em professores. Um é o campo acadêmico, a pesquisa, a leitura, a sedimentação dada por anos e anos de arquivos e livros. E a outra é a capacidade quase teatral de interpretar, gradar a voz, fazer silêncios, olhar no rosto do aluno, fazer gestos e assim por diante. Eu já encontrei brilhantes intelectuais no Brasil, na França e no México, que eram gênios na minha área, mas eram péssimos professores. Eles sabiam como eu nunca vi em outra pessoa, mas se a gente não fosse pelo processo de osmose ou de qualquer outro processo, a gente não conseguiria saber nada. E já vi professores em cursinhos, eu também já dei aula em cursinhos, com uma habilidade de ator que era invejável. Eu acho que professores que deveriam estar filmando, porque tinha um jogo de corpo, um jogo de cena, uma capacidade de cantar, dançar e falar extraordinário, mas vazios de conteúdo. Ou seja, você juntar as duas coisas, habilidade comunicativa, retórica clássica e certo histrionismo, com conhecimento, esse é um desafio. Você sabe que a carreira de professor, alguns acham que deveria ser distinta da carreira de pesquisador, porque o pesquisador clássico se fecha sobre o seu objeto. E o professor é alguém muito sensível ao ser humano que está na sua frente. Então, são duas coisas que parecem diferentes. Como o padre, o cura é diferente do teólogo, como talvez
o pedagogo seja diferente da mãe. Então, eu acho que são habilidades técnicas e habilidades práticas. Quando se reúne, eu tive o privilégio de conviver com excelentes professores na Unicamp, ter aula com excelentes professores na USP, ao lado de outros que você olhava, quem dera que esse ser humano que sabe tanto conseguisse transmitir aquilo. Agora, eu sei de grandes gênios da história, como, por exemplo, Schopenhauer, que eram péssimos professores. Sei de pessoas com dificuldade de exposição pública. Tive aula com gente que eu respeito os textos, mas na aula era um sofrimento terrível. E só para contar a fofoca sem identificar o objeto, tive aulas brilhantes com o professor na USP, que a gente não entendia nada, porque ele falava mais ou menos a 0,1 decibel vezes 10 na menos 23 e murmurava para o chão. Quando ele ia tomar o café, a gente roubava as anotações da aula, xerocava, distribuía, líamos, e era brilhante a aula que ele tinha escrito. Mas como orador, ele não tinha uma carreira muito promissora, não? Então são coisas complexas mesmo. Tive uns desses também, só que para piorar era professor de química e ele escrevia na lousa, então ele falava baixo, falava murmurando e ao mesmo tempo virado para a parede. Tive um professor de filosofia na USP, que é muito famoso, professor francês, e muito bom, excelente intelectual. Ele falava em francês, olhando para o chão, e naquela época, 1988, fumando sem parar. Fumava um atrás do outro, ia jogando no chão, escrevia no quadro algo em grego, em alemão ou em francês, se recusava a falar a língua do país que ele estava há anos, apesar de falar bem português, e de fato ele era genial no que explicava, mas era muito complicado. Eu nunca tive insônia porque eu lembro das aulas dele. Então, quando eu lembro da aula dele, eu relaxo imediatamente. Para terminar, recomendação de um livro, ou que você considere um clássico, ou que você está lendo, ou que leu recentemente, um livro ou alguns livros para o nosso público. Nessa quarentena, eu reli Guerra e Paz do Tolstói, eu reli a Odisseia de Homero na tradução do Trajano, mas quando eu não estou com textos de história, nesse exato momento, aqui do lado, eu já tinha terminado um clássico, que é O Asno de Ouro de Apulei, uma edição bilíngue aqui da 34 muito boa, e meu amigo Ignácio Loyola Brandão, escritor, mandou esse que é o romance mais recente dele, a obra de fôlego mais recente dele, e está sendo muito interessante. Usei uma frase que eu li no livro ontem para uma crônica de jornal: desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Eu leio por prazer e leio às vezes coisas que não têm nada a ver com o que eu estou fazendo, que é para poder perder um pouco da obsessão com o tema do momento. E é muito bom. Acho que a velhice de quem não lê é muito solitário, porque o livro é transformador da solidão, para aquele conceito de um teólogo alemão, em solitude, ou seja, a capacidade produtiva de estar sozinho, pensando e aumentando a qualidade da sua consciência. Muito bem. Obrigado, então, mais uma vez, Leandro, pela oportunidade de conversar. É sempre uma satisfação, um prazer e uma alegria estar junto com você aqui, mesmo a uma certa distância que agora é inevitável. Então, agradeço. E é bom gravar também vendo a sua casa, porque eu vejo ali algumas imagens de longe. Gostei muito disso. Eu estou aqui no espaço. Você se pôs no espaço. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado. Até logo.